Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para juntos desfrutarmos da comunhão e da palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o seguinte tema: treinados por Deus para vencer. No capítulo 14 de Êxodo, eu quero mostrar algumas lições que vão nos ensinar a nos tornar vencedores através desse lindo treinamento. Fiquem conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura no livro do Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler os versos 11 e 12. Diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Verso 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Baseado nesses dois versículos, eu quero desenvolver uma mensagem que tem como tema treinados por Deus para vencer. Treinados por Deus para vencer. A história dos hebreus, ela é extraordinária. E nós aprendemos o tempo todo, quando estudamos a Bíblia, e como já disse aqui em outra ocasião, sempre temos que lançar mão da história dos hebreus por se tratar do povo que Deus usou para manifestar o seu poder, o seu evangelho ao mundo. E esse capítulo 14 está mostrando a saída do povo de Israel, não é? Do Egito, e consequentemente o início da trajetória deles no deserto. E aqui nós aprendemos muitas coisas. Entre elas, nós queremos ver, e eu quero mostrar nessa mensagem, que para se tornar um vencedor, você precisa desenvolver características de vencedor, não é? Para ser vencedor, você precisa ter princípios de vencedor, você precisa ter cultura de vencedor, enfim, você precisa ter disposição para aprender, consequentemente, a usar as ferramentas adequadas para se tornar um vencedor. Aqui no capítulo, nós vamos ver o povo de Israel murmurando, e eu li, quando Faraó se arrependeu de ter liberado o povo, lembra das 10 pragas, a maneira com que o Egito ficou, não é? Morreu muitas pessoas, especialmente na última, inclusive o filho de Faraó, não é? Na praga dos primogênitos. E em um certo momento, ele se arrepende e ele vai atrás do povo hebreu. E vai furioso, vai irado. Para quê? Para trazê-los novamente e puni-los por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o que mais me chama a atenção, amados, é que o povo de Deus já havia desenvolvido a cultura de servo, de escravo. Qual era o papel dos hebreus lá na terra do Egito? Era trabalhar dia a dia em função da comida e da habitação só. Eles construíam cidades para Faraó,
amassavam barro o dia todo, construindo tijolos, para que fossem construídas as cidades, as riquezas do Egito. E a Bíblia mostra claramente que em certo momento Deus, e ele que já vinha preparando Moisés por alguns anos, 80 anos, Moisés foi preparado para esse momento. Deus vai chamar Moisés e esse Moisés vai liderar o povo hebreu na saída do Egito. E aqui nós vamos aprender algumas lições. Para você se tornar vencedor, você precisa ser treinado. Toda pessoa que quer se tornar um vencedor precisa ser treinado. E a mensagem tem como tema treinados por Deus. É Deus o nosso treinador. E é a partir desse treino que Ele mesmo nos submete, é que nós vamos nos tornar vencedores. E aí, amados, eu quero te mostrar como que Deus é tremendo. Olha o que acontece para a gente entender o texto, capítulo 14, versículo 1, diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal, Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. O povo estava na trajetória certa, estava no caminho que iam levar eles para a terra prometida, que era Canaã. A terra que Deus tinha prometido a Abraão e que agora ia colocar nas mãos dos hebreus. Uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra larga, espaçosa, onde eles poderiam plantar e colher aquilo que eles haviam plantado. Só que para que aquele povo conquistasse aquela terra, eles precisavam ser treinados. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que ninguém pode se transformar num vencedor, e isso em qualquer área, se ele não tiver meta, se ele não tiver objetivo, se ele não tiver alvos. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui, estabeleça alvos na sua vida. É assim com um atleta. Imagina um atleta que quer se transformar num vencedor em uma determinada modalidade. Se ele não se submeter a um rigoroso treinamento, não é? E com metas a serem alcançadas, com alvos, com objetivos a serem alcançados, dificilmente vai se tornar um campeão. E na vida espiritual também não é diferente. Só vence quem tem meta, quem tem alvo, quem estabelece na sua vida alvos. E a Bíblia diz, Jesus nos ensina, não é, através do escritor aos Hebreus, que nós devemos estar sempre olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. Aqui o povo de Israel tinha um objetivo. Qual era o alvo deles? Entrar na Canaã terrestre. Uma terra que manava leite e mel. Qual é o nosso alvo? Chegar na Canaã celestial, que é um símbolo dessa Canaã terrestre, mas que para nós aqui é o céu. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos dar continuidade a essa mensagem que tem como tema Treinados por Deus para Vencer. Um minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do capítulo 14 de Êxodo, no seguinte tema, Treinados por Deus para Vencer. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que o povo estava no caminho normal, e aí Deus dá a seguinte ordem para Moisés. Moisés, leva o povo de volta, faz o povo voltar. Está escrito, ó, fala aos filhos de Israel que voltem. Voltar? Para onde? Para Pinhairote, entre Migdol e o mar. Em síntese, para a gente ganhar tempo, sabe o que Deus está aqui propondo? É como se Deus estivesse levando o povo para uma armadilha. É como se Deus estivesse levando o povo para um lugar onde eles não tinham saída. Porque de um lado montanha, do outro lado montanha, atrás Faraó, que vinha irado, furioso,
querendo atacar os hebreus. E de frente, o que tinha? O mar. Veja, meu irmão, que situação. Mar na frente, montanhas dos lados e o inimigo atrás. E aí, para acabar de complicar, porque Deus às vezes complica para depois mostrar, né, no seu treinamento que nós precisávamos daquilo. Aqui o versículo de número 3 diz: então Faraó dirá aos filhos de Israel. Quando Deus mandou eles voltarem, a avaliação que Deus foi essa, que Deus fez foi essa. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E olha o 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persigam. E serei glorificado em Faraó e em todo o exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deus leva eles para um lugar onde não tinha saída, endurece o coração de Faraó para que eles venham perseguir o povo hebreu. Olha que lição linda que nós aprendemos. Às vezes o próprio inimigo é instigado por Deus contra nós. Dá para entender isso? Um Deus amoroso? Um Deus que sabe nos amar? Como é que pode ser isso? Como é que se explica isso? É que Deus conhecia o seu povo. E Deus vai aqui submeter o seu povo a um treinamento. E aqui eu quero mostrar uma coisa para você, querido. Às vezes, as lutas da nossa vida não é para nos matar. As provações que a gente enfrenta, esse povo vai passar uma pressão violenta aqui. Mas Deus não permite que a gente seja provado além da nossa força. Aqui Deus vai construir algo que vai levá-los à vitória. Mas aparentemente, a impressão que se dava é de que Deus havia levado eles para uma armadilha. E aí, qual é o entendimento? O entendimento é que Deus sabia que se aquele povo fosse enfrentado ou confrontado num lugar aberto, sabe o que eles iam fazer? Perna para quem tem. Não é assim que a pessoa faz quando está com medo? Foge, corre. Mas tem coisas que a gente não pode correr. Há coisas que a gente tem que enfrentar. Se você quer se tornar um vencedor, você precisa adquirir a primeira coisa. Você tem que ter meta, você tem que ter alvo, você tem que ter estratégia. E aqui Deus é quem estava traçando a estratégia da vitória. Muito embora ela parecesse ser loucura. Mas existe um segundo aspecto que nós precisamos aprender. Nós precisamos, para se tornar vencedor, e Deus vai mostrar isso aqui. Sabe o que nós temos que fazer? Essa é a segunda lição. Nós precisamos tirar o Egito do coração. Eu preciso tirar o Egito do coração, ou a cultura do Egito do coração. Deus não pode dar uma boa terra, larga, que mana leite e mel, se nós continuarmos agindo como escravos. Como um bando de pessoas que não acreditam no Deus que serve. Esse povo tinha adquirido tanta cultura de escravidão, não é? Já estava tão intrinsecamente ligado a eles, que quando eles veem Faraó vindo contra eles, e eles naquele lugar, ao invés de clamar, sabe o que eles vão fazer? Eles vão murmurar, e foi o que eu li. Olha, eu vou ler novamente, o versículo de número 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas eu não vejo clamor aqui. Olha o que eu vejo a partir do verso 11. E disseram a Moisés, vê se isso é oração. Não havia sepulcros no Egito, Moisés, para nos tirar de lá, para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado? Por que você tem nos tirado do Egito? Não é esta a palavra que nós temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios. Eles já haviam se conformado com isso. Para eles estava bom, estava normal. Trabalhar só pela comida. Para eles já haviam desenvolvido essa estratégia, ou pior, absorvido essa cultura de escravo. E é aqui que Deus quer que você mude o seu conceito. Você, para se tornar um vencedor, e eu quero contextualizar isso,
Às vezes a pessoa vem à igreja ou vem para a igreja, mas ele fica na igreja com o coração no mundo. Os senhores sabem que, biblicamente, o Egito é símbolo do mundo. Quando eu falo sair do Egito, eu estou falando sair do mundo. Então você tem que perder a cultura do Egito. Você não pode ser um vencedor ainda com o coração no Egito. Aqui, eles estavam com o coração ainda no Egito. Muito embora estivesse saindo para uma terra boa e larga, mas o coração estava no Egito. Eles preferiam, para não ter problema, permanecer sobre a escravidão do que enfrentar os desafios que estavam pela frente. É assim que muita gente tem feito e é por isso que nunca se tornam vencedores, porque são medrosos, são covardes e não querem enfrentar desafios. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente vai concluir essa mensagem que tem como tema Treinados por Deus para Vencer. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando dentro do capítulo 14 de Êxodo e o tema é Treinados por Deus para Vencer. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que a cultura de escravo estava no coração daqueles hebreus, a ponto deles preferirem continuar sofrendo no Egito do que enfrentar os desafios. Mas aí Deus vai tratar. E aqui está o terceiro aspecto. O primeiro que eu coloquei é estabelecer alvos. Lembra? Você tem que estabelecer metas para a sua vida. O segundo, você precisa tirar a cultura do Egito, do coração. Você tem que tirar o mundo do coração. Esqueça a cebola do Egito. Esqueça o alho do Egito. Esqueça a carne do Egito, porque aqui eles viviam lembrando. Agora, existe um terceiro aspecto. Você precisa mudar a sua autoimagem. Você precisa tirar essa imagem negativa da sua vida. É verdade que Deus não quer que você se sinta maior ou melhor do que ninguém. Mas é verdade também que Deus não quer que você se sinta inferior a ninguém. O primeiro a mudar a maneira de nos enxergar é o próprio Deus. Eu quero mostrar isso para você. Olha só, olha que coisa linda que está nesse texto. O versículo de número 13, depois que eles questionam a Deus e a Moisés, Moisés vai orar ao Senhor. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Olha, aprenda o que eu vou dizer agora. É muito importante o que eu vou dizer. Dobre a sua atenção. Talvez você esteja passando por um momento difícil e aquilo que você acha que é a sua derrota, o seu final, é apenas o instrumento que Deus vai usar para te dar uma grande vitória. Qual era o problema dos hebreus? Eles estavam com medo dos egípcios, que estavam vindo contra eles, e de frente deles tinha um mar. Aqui, amados, o mar não era a derrota deles. O mar não era obstáculo. O mar era a solução. Porque você sabe o que aconteceu. Deus, na sua sabedoria, no seu grande poder, na sua soberania, simplesmente diz a Moisés,
Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marchem. E aqui eu quero aprender duas coisas. A primeira, olha que Deus divertido nosso, mar na frente, montanhas dos dois lados, o faraó atrás, Deus está mandando o povo marchar. Por que Deus está mandando o povo marchar? Deus está mandando o povo marchar porque quem marcha é soldado. E Deus já não via mais esse povo aqui como escravos. Deus via eles como soldados. Eu vou repetir para você absorver. Deus já tinha mudado a sua própria maneira de ver aquele grupo de pessoas. Para os hebreus, eles eram um grupo de escravos. Para Deus era um exército. Aleluia! Para Deus era um exército. E aí o que vai acontecer? Deus vai abrir o mar, o povo de Israel vai passar pelo mar, a pé e a seco. Depois que o povo passar, quem é que vai entrar no mar? Os egípcios. E quem vai morrer no mar? Os inimigos do povo de Deus. Então, trocando em miúdos, o mar aqui era o quê? Simplesmente solução. E é assim que Deus me usa para falar com você. Talvez você está achando que esse grande mar que está na sua frente, eu uso aqui uma linguagem de figura, você acha que vai ser a sua derrota? Vai nada, vai ser a sua vitória. Você vai vencer. Deus vai usar como usou o mar aqui para destruir os inimigos de Israel. Deus também vai usar esse obstáculo que você está enfrentando como instrumento de vitória para a sua vida. E para concluir, olha que coisa linda. Olha só, o versículo de número 19 diz assim, ó, e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Eu preciso sublinhar isso aqui. Exército? Que exército? Não era um grupo de escravos que tinha ficado dezenas e centenas de anos servindo aos egípcios, amassando barro? Que exército é esse? Exército estava vindo contra eles. Mas o Deus do céu já tinha mudado a maneira de enxergar para o povo de Israel. E aqui diz, ó, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E aí sabe o que aconteceu? A coluna de nuvem, que era um dos instrumentos que Deus tinha para proteger o povo de Israel, ela muda, ela em vez de estar por cima, ela vai para trás. E para os hebreus era luz, para os egípcios, trevas. Olha que coisa linda. A mão poderosa de Deus através do seu anjo trabalhando em função do seu povo. Mas aqui Deus vê eles como soldados, porque exército é constituído de soldados. Então Deus quer mudar a sua autoimagem. Deus quer tirar o Egito do seu coração. Você precisa ser servo, mas não é do Egito. Você tem que ser servo, é de Deus. Muda a cultura. Deixa de ser uma pessoa que viva só com essa cantiga de derrotado. Está na hora, meu irmão, de você mudar essa linguagem sua. Existem pessoas que parece que ele foi contaminado com uma mentalidade de derrotado. Deus não te quer vencido. Deus quer te treinar. E aqui, essa mensagem vem com essa proposta. Deus estava aqui treinando o povo. Deus levou um povo para um lugar que eles não tinham como fugir. Por quê? Porque se fosse em outro lugar, eles iam fugir. Para de fugir, para de correr, enfrenta os seus medos, enfrenta os teus desafios e você verá Deus te ajudando e, acima de tudo, se transformando num grande vencedor. É esta a mensagem que eu quero deixar para você. Treinados por Deus para se tornar vencedor. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos dê vitória através da sua palavra. Vamos orar, vamos falar com o Papai. Pai eterno, Pai santo, Pai de amor. Nós acabamos de compartilhar uma palavra que tem como propósito, Senhor, tirar a cultura do Egito do coração dos teus filhos. Essa cultura de escravo do pecado. Porque servir ao Egito, numa linguagem de figura, é servir ao pecado. Nós precisamos, Pai, nos apropriar de Canaã, a Canaã celestial. E só poderá entrar em Canaã celestial quem de fato, Senhor, acreditar que o Senhor está na frente, como aquele que nos livra, como aquele que nos protege, como aquele que nos dá a vitória diante dos obstáculos.
Olha para esse irmão que está orando comigo, Senhor. Ajuda esse irmão a mudar a sua autoimagem. Que ele não se sinta maior ou melhor do que ninguém, mas também que ele não se sinta pior do que ninguém. Meu Deus, não permita que aconteça com esse irmão como aconteceu com os hebreus. 10 espias, eles, por ser negativistas e uma cultura de escravo, não acreditaram que o Senhor podia dar-lhes vitória. Faça o mesmo, Pai. Faça o mesmo. Ponha no nosso coração um sentimento de vencedor e não de derrotado. Assim como Josué e Caleb entrou na terra prometida, que nós também possamos entrar, Pai, como vencedores. Treina-nos, Pai, para nós termos condicionamento de vencedor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e a minha expectativa é que Deus tenha falado com você, que você possa refletir sobre o que nós falamos. Não tenha cultura de derrotado, não. Que Deus possa te treinar e que você se deixe treinar por Ele, para que você possa se tornar um grande campeão, um vencedor. Eu quero me valer desse momento para me despedir de você e desejar a você uma semana maravilhosa. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Lembre-se de uma coisa, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.